Boa noite a todos. Hoje o Mimei Coquitlam está recebendo a querida companheira Carmen Silveira. Hoje é dia 13 de junho de 2023. Carmen Silveira, ela é do Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. E a Carmen, além dela trazer esse tema maravilhoso de hoje, que é o conhecimento de si mesmo e o mundo de regeneração, Carmen é atuante há muitos anos na área mediúnica. Recentemente, ela teve a oportunidade de escrever um livro com a querida Marta Antunes também, sobre a prática mediúnica espírita, né, baseada na obra de Manuel Filomeno de Miranda, e com a edição da FEB. Então, a gente recebe Carmen mais uma vez aqui no Mimei Coquitlam, com muita alegria, gratidão, que a exposição seja envolvida, abençoada pela espiritualidade amiga, Carmen. Passo a palavra para a Vanessa, que vai fazer a leitura da página e oração inicial. Obrigada. Olá, Carmen. Boa noite a todos. A mensagem que eu vou ler do Fonte Viva, número 50. Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para que se encontram diante de mim. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamando à transformação do túmulo, é o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo, é um missionário que se mobilizou em face da calúnia, é alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta, é o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Possamos, então, nesse momento, nos sentirmos gratos de estarmos aqui durante esses 30 minutos, apesar de todas as distrações, problemas, conflitos do dia de hoje, dessa semana,
da semana passada. Que bom que nós esforçamos para estar aqui, aprendendo um pouco mais, desfrutando da companhia de amigos, irmãos, fraternos, e crescendo e avançando, como disse a mensagem, através do conhecimento e do amor. Que não esqueçamos nunca que o primeiro é o amor e depois o conhecimento. É assim que nos transformamos verdadeiramente a modelo do nosso Mestre Jesus Cristo. Que possamos ter uma palestra abençoada e que possamos ter ouvidos de ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Com você. Olá, amigos queridos dessa grande comunidade do Canadá, do Meimei. É com muita alegria que eu retorno ao convívio de vocês, agora com as expectativas de outras pessoas poderem nos ouvir, poderem nos sentir a qualquer hora que quiserem, através da gravação, os nossos internautas, que agora estão possibilitados, essa mídia do planeta Terra, de podermos estar com todos, em todos os lugares. É uma honra poder estar aqui, neste momento, tentando, como a página nos disse, colocar no nosso coração a certeza de que nós sempre amelharemos o que nós estamos afim. Há uma certeza dentro de nós do que, na realidade, nós queremos. Mesmo que, muitas vezes, nós façamos vistas grossas, ouvidos moucos, e não saibamos, e não queiramos saber, ou não queremos saber das nossas necessidades. Nosso tema vai se iniciar através do nosso codificador Allan Kardec, quando, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, o nosso grande benfeitor nos perguntou se nós sabíamos qual era ou qual seria o método, o meio mais prático e mais eficaz de nos melhorarmos. Mas ele fez uma frase belíssima para o Espírito da Verdade, que o ajudava em todas as suas buscas através do outro Consolador que Jesus prometera a nós. Qual meio mais prático e mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? A resposta foi simples e prática: conhece-te a ti mesmo. Isso não saiu à toa, isso tem uma história, uma historicidade da Grécia Antiga, da missão de Sócrates. Sócrates foi um grande homem convidado por Jesus para encarnar na Terra, reencarnar talvez, numa época em que existiam grandes pensadores que já entendiam um pouco do mundo espiritual, mas que precisavam ter a maior justeza de alguns conhecimentos do interior de si mesmos. Então, ele, convidado por um grande amigo, foi a um oráculo de Delfos, na Grécia, ao pé do Monte Parnaso, que é um lugar conhecido por todos que o visitam. Possuía, nesse templo, no seu centro, nesse oráculo, um grande templo, que, na realidade, era uma homenagem
ao deus Apolo, deus da beleza luminosa, do equilíbrio, porque Delfos era uma fonte de conhecimento e simbolizava luminosidade, ordem e serenidade. Então, Sócrates, indo ao templo, ele viu no pórtico do templo uma inscrição que datava, dizem os estudiosos, do ano 650 a.C., ou seja, mais de 800 anos atrás. Estava escrito: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa inscrição foi depois traduzida pelo nosso codificador Allan Kardec de uma maneira mais simples. Homem, conhece-te a ti mesmo, porque o tempo passou, veio Moisés, a primeira revelação, e veio na segunda revelação o Cristo, e através de Moisés, para que a segunda revelação chegasse, houve a construção da necessidade de um Deus único. Então, quando o codificador utilizou dessa inscrição, já não tinha mais a necessidade de falar dos deuses, porque nós aprendemos que existe um Deus só, criador do cosmo, por amor, e criador de tudo que existe lá, inclusive nós que evoluímos desde um átomo até sermos arcanjos um dia. Mas conta-se que Sócrates, ao ir ao templo, foi consultar uma pitonisa, que na época eram vestais, eram jovens que tinham a, aspas, mediunidade, e que lá estavam para traduzir a mensagem justamente do grande deus Apolo. A sacerdotisa, ao ser consultada, afirma para Sócrates que ele seria o homem mais sábio de toda a Grécia. Sócrates, com toda a sua sabedoria, ficou muito intrigado com esta revelação e decidiu fazer um grande mergulho dentro de si mesmo. E acreditem, constatou que a única coisa que realmente ele sabia é que não sabia grandes coisas. Daí tem uma frase célebre: só sei que nada sei. Passou, então, a adotar essa inscrição como parte da sua filosofia. Conhece-te a ti mesmo é um chamado à humildade, ao começo de que, na realidade, devemos ser humildes, porque nós ignoramos, com certeza, a maior parte das coisas que não conhecemos. Por isso que nós achamos que a fórmula para a perfeição moral é esta frase: conhece-te a ti mesmo. Nosso codificador, estudioso das obras platônicas que Sócrates falou e que Platão, seu melhor discípulo, escreveu, utilizou Sócrates e Platão como precursores das ideias ou da ideia cristã do espiritismo. Então, temos uma frase dita por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, onde, numa parte, num subitem chamado Sócrates, ele vai nos dizer que Allan Kardec colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo o resumo de sua doutrina e do seu principal discípulo, que é Platão. E Emmanuel diz essa frase brilhante: sua existência, a existência de Sócrates, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo, devido à sua colocação devida. Mas, trazendo para a condição atual, vibratória do nosso planeta,
nós vamos nos utilizar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, com o título Há muitas moradas na casa do meu pai, de meu pai, em que o nosso codificador, de uma maneira didática, nos informa que a evolução dos planetas se dá em 5 etapas, em 5 oportunidades onde esse mundo seria desenvolvido. Primeiro seria o mundo primitivo, segundo, o mundo de expiação e provas, o terceiro, o mundo regenerado ou de regeneração, depois o mundo feliz e mundo puro. Trazendo para nós, do planeta Terra, nós vamos entender, segundo os Emmanuel e o próprio Kardec, que nós já passamos pelo mundo primitivo, depois que saímos do princípio inteligente, e que estamos num mundo de provas e expiações. Entre o mundo primitivo e o mundo de provas, teve um tempo em que teríamos essa dificuldade em estar entre uma coisa e outra. E depois, entre o mundo de provas e expiações, que é a atual condição que nós nos encontramos, e um mundo de regeneração, passamos também pela segunda transição. Essa é uma transição importante, porque, segundo o codificador, em especial no livro A Gênese, no último capítulo, que é o capítulo 28, ele vai nos dizer que, entre o mundo primitivo e o mundo de regeneração, existe uma necessidade da melhoria moral das pessoas. E que aquelas pessoas que não conseguiram atingir um nível satisfatório de moralidade irão voltar para o mundo com mais dificuldades, sendo ou o mundo primitivo, ou o mundo de provas e expiações, ou expiação, e não seguiria para o mundo de regeneração. Porque lá neste mundo deveria existir maior quantidade de amor, de perdão e de aperfeiçoamento moral, para depois passarmos por uma outra transição até os mundos felizes, e depois a terceira transição, ou quarta, para os mundos puros. Então, pensando nisso, nós perguntamos a nós mesmos, e talvez a todos vocês que estão junto de nós, qual a nossa proposta cristã espírita para que possamos, ajudando a nós mesmos, ajudando como co-criadores a Jesus, que é o nosso guia, é que nos guia nos nossos caminhos, é que nos visita a alma sempre que todos nós que estamos aqui fomos convidados pelo Messias, pelo mestre Galileu, para que pudéssemos reencarnar. Ele, sabedor das nossas dificuldades, nos permitiu a que pudéssemos aqui estar, saindo desse mundo que nós fomos criados. Então, na Revista Espírita, de junho de 1866, o codificador vai dizer: é rebuscando a causa primeira dos instintos e das inclinações inatas que se descobrirão os meios mais eficazes de se fazer o combate aos maus e desenvolver os bons, ou seja, as nossas mais inclinações para que possamos ser pessoas melhores. Então, ele vai nos orientar. Quando a causa for desconhecida, é uma coisa. Mas quando ela for conhecida, a educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que jamais possa todos nós termos. Ou seja, através da educação é que nós poderemos entender a diferença entre o bem e o mal. Daí, nós trouxemos 6 itens como oportunidades de visitarmos essa necessidade da transformação moral.
O primeiro item seria justo a necessidade da transformação e do autoconhecimento de si mesmo. O segundo seria através da nossa vontade e da nossa busca para a perfeição, já que com a chegada do Cristo no nosso planeta, ele nos mostrou como seria o homem integral, já que ele era crístico, mais do que puro, porque um espírito crístico é aquele que já teve essa oportunidade de conversar com o Criador, com o divino. Terceiro, transformar os conflitos, os duelos internos, de uma maneira mais salutar, como fez Saulo ao se transformar em Paulo. Depois que recebeu aquele chamamento do Cristo lá na estrada de Damasco, e ele teve a possibilidade de perguntar ao Cristo: o que queres que eu faça, Senhor? E foi abordado na sua intimidade pelas propostas mais maravilhosas que ele, o vaso escolhido, já podia ter. E as utilizou de uma maneira brilhante, como a página em que, em Filipos, ele nos mostrou, a página lida na noite de hoje, que ele nos mostrou, nos incentivando a deixar para trás as nossas dificuldades e visitar o nosso futuro através das grandes possibilidades redentoras. No quarto item seria a possibilidade do perdão, através do auto-perdão primeiro, e do perdão das ofensas, através das dificuldades que tenhamos com os outros. Seguida da confiança em Deus, que é fundamental para que possamos ter qualquer transformação, por menor que seja. Que quando nós não conhecemos e não acreditamos que existe algo que nos criou por amor, não temos um suporte para garantir a nós que não estaremos sós, nunca. Nós hoje sabemos que fomos criados por amor, ligados a Deus. Por isso que jamais pereceremos, porque estaremos sempre ligados à sintonia dessa inteligência maior do universo. E, finalmente, trouxemos a possibilidade de sermos verdadeiros cristãos, dando um valor maravilhoso ao trabalho, que é através dele que nós nos regeneraremos. Por isso, nós buscamos a vontade que deveríamos ter de estudar as obras da nossa querida Joana de Ângeles, as obras transpessoais que a Joana nos trouxe através do Divaldo Franco, que começa com um livro belíssimo, Jesus e a Atualidade. Mas, seguindo na nossa conversa, a função do autoconhecimento é simplesmente pequena, mas muito difícil, porque é a reforma íntima, a reforma de nós mesmos, objetivando a evolução do espírito. O autoconhecimento, portanto, seria a capacidade inata que todos nós temos, que nos permite perceber de uma forma gradativa, à medida que nós vamos evoluindo, tudo o que necessitamos transformar. Não é fácil, meus amigos, porque mesmo que o nosso codificador tenha colocado para nós que Santo Agostinho nos disse que todas as noites nós poderíamos rever as nossas dificuldades e programar para o dia seguinte as propostas melhores para que, se alguma coisa não tivesse sido bem feita, nós pudéssemos transformá-la no dia seguinte. É muito difícil, porque muitas vezes nós não nos damos tempo para fazer isso, ou quando fazemos, nós ficamos infelizes porque achamos ou achávamos que não iríamos mais errar naquele quesito. E, por outras vezes, achamos que é muito difícil mudar as nossas dificuldades. Entretanto, esse autoconhecimento amplia a nossa consciência,
sobre nossos potenciais, muitas vezes adormecidos. Isto é, as habilidades inatas que nós trazemos e que, na realidade, nos ajuda a ver que somos existências brilhantes, muitas vezes, e que podemos conviver de uma maneira mais saudável com a nossa família e no mundo que nos cerca. Mas será que é fácil conviver? A Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, claro que pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela vai dizer que o homem é o único animal ético existente. E por ser um animal ético, ele vai aprender a discernir entre o bem e o mal, entre o belo e o feio, o lógico e o absurdo, impregnando em si mesmo um grau de compreensão existencial que varia de acordo com as nossas possibilidades de outras reencarnações e nessa vontade hercúlea de podermos ser melhores. Daí, nós imaginamos que pode existir 3 caminhos do processo da autoconsciência. O primeiro caminho seria a descoberta do eu, ou seja, quem sou eu, de onde eu vim e para onde vou. Não é só eu vim do mundo espiritual. Eu vim do mundo espiritual por quê? Para quê? Por que eu cheguei aqui? Por que essa família foi me dada? Por que Deus nos possibilitou a saber, antes da nossa reencarnação, quem seriam os nossos pais? Qual seria o país que nós nasceríamos? Ou que nós viveríamos? Que nós temos muitos de vocês aí no Canadá que são brasileiras, brasileiros, e que se transportaram para um outro mundo, levando as propostas redentoras com vocês. O segundo item poderia ser um enriquecimento desse eu, ou seja, o conhecer de nós mesmos para que possamos ser pessoas mais dignas. E o terceiro seria a vivência do próprio eu, que seria a aplicação de tudo que nós aprendemos nesse processo que vai nos levar a nos transformar através do amor e da instrução. Daí Jesus, quando foi convidado pelos fariseus para responder, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus teria respondido, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E daí nós termos, ainda hoje, dificuldades de amar a nós mesmos, porque não amamos a Deus. Nós não sabemos que existe um Criador que toma conta da gente. Daí nós perguntamos, como é que nós devemos agir? Nós devemos fazer a diferença no nosso círculo ou ser diferentes? E eu posso dizer a vocês que não é nenhuma coisa nem outra. O que nós devemos fazer é nos tornarmos necessários, porque nascemos para servir, já que nós temos uma dimensão do ser humano entendida hoje. Nós somos um ser humano que temos uma dimensão biológica, temos uma dimensão social e temos uma dimensão psicológica. Mas, na realidade, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, temos de nos conhecer. Buscamos, desta maneira, o Sigmund Freud e o Carl Gustav Jung, seu melhor discípulo, quando eles nos fornecem, simbolicamente, um estudo de quem seríamos nós, usando como um processo de aprendizado um monte de gelo que estaria nos mares mais frios do planeta, que na parte de cima seria o nosso consciente, quem nós somos, em especial nesta reencarnação. Eu sou a Carmen Silveira, brasileira, nascida no Rio de Janeiro e morando há 16 anos aqui em Cabo Frio, também no Rio de Janeiro, mas na área melhor das praias, onde
existe maior calma do nosso viver. Mas, abaixo da linha do horizonte do mar, o bloco de gelo é muito maior. É 90% do total, praticamente. Onde eu tenho o meu subconsciente, ou seja, abaixo logo do consciente, tenho o meu inconsciente e tenho lá no fundo meu inconsciente profundo. Então, por isso que fica muito difícil eu saber quem eu sou, porque eu não sou a partezinha visível do bloco de gelo. Eu sou o somatório disso tudo, mas tenho muita dificuldade de saber quem sou eu. Daí Joana de Ângeles, no livro Desafios e Soluções, no item Descobrindo o Inconsciente, ela vai nos dizer que, invariavelmente, o eu, nós, pensamos em si e não compreendemos a imensidade do inconsciente, que é praticamente o total. Nós pensamos nesse consciente, que é muito pouquinho do total de nós. Entretanto, Jesus veio para nos mostrar que pode existir um grupo cristão de convivência quando ele convidou aos 12 discípulos para chegarem junto com ele e poderem visualizar, trabalhar as necessidades do planeta naquela época e agora. Nesses dias atuais, quais seriam os nossos desafios? O mundo de regeneração já chegou? Estamos entendendo essas mudanças? Não sei. Por isso é que nós vamos voltar à base de sustentação do espiritismo, que está apoiado num tripé de 3 pilares: a ciência, que indaga e que conhece; a filosofia, que nos dá a compreensão e a apreensão da realidade, nos dá razão e sabedoria; e a religião, que nos fornece a ética, a moral do evangelho. Entretanto, a ciência nos mostra o caminho do conhecimento, mas o caminho, a filosofia, nos mostra essa busca da verdade, e a religião nos mostra a iluminação, o amor à vida. Daí, nós temos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Um roteiro bom para a nossa convivência talvez seja a benevolência, a indulgência e o perdão, que é a questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando o codificador pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. É o BIP que nós falamos. Benevolência para aqueles que erram. Vamos ser benevolentes, vamos ser indulgentes com as faltas alheias, que nós somos faltosos. Mas o perdão é que vai nos levar à grandiosidade do ser. Porque quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu 7 vezes? Jesus disse, não, Pedro. Pedro ficou todo feliz. Disse, não 7 vezes. 77 vezes cada coisa. Ou seja, um número astronômico, infinitamente. Por isso é que o codificador tem uma bandeira para nos dizer trabalho, solidariedade e esperança. E a Joana, ela vem nos ensinar que para nós espíritas, que estamos dentro da casa espírita, tentando aprender o amor, que é uma asa, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, que o amor é que vai nos ajudar a fazer desta maneira. Daí a Joana nos dá 3 verbos, que em cada coisa que nós devemos fazer na casa espírita, nós devemos de espiritizar, qualificar e humanizar. Espiritizar, estudar o espiritismo. Qualificar, aprender a ter qualidades para a tarefa. E humanizar, sermos
mais humanos, mais dóceis em receber as intuições do mundo espiritual, em dá-las aos outros. Então, nós devemos tentar olhar, escutar e perceber esse mundo total que está junto de nós. Que Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João, capítulo 8, versículo 22. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, beber um pouquinho de água. Entretanto, nós já sabemos o que devemos, o que podemos fazer. Às vezes, não conseguimos fazê-lo por um pouco de prática. Não temos, às vezes, intimidade para tal. Por isso, nós agradecemos muito esses momentos que estamos juntos, para que as nossas energias possam ser multiplicadas, possam contagiar o outro, que porventura esteja tímido, esteja passando por problemas inimagináveis a nós. Alguns possuem ainda, depois que a pandemia já passou, ideações suicidas. Outros as tiveram por outros motivos, porque talvez esse Deus esteja, para ele, longe dele. Há necessidade de a gente pegar. Existe um eixo que a Joana de Ângeles chama de eixo ego-self. É um eixo que nós caminharemos sempre. Sempre. Ego da nossa consciência e self do divino. Então, nós vamos evoluindo através desse eixo, entendendo quem somos e buscando sermos melhores. Quem sabe que possamos voltar ao eixo, que quando nós temos ideias estapafúrdias ou complexas, é porque nós saímos desse eixo, fomos para uma via lateral. Que nesta noite possamos usar esse eixo ego-self para nos capacitar a seguir Jesus mais de perto. Vamos para isso, meus amigos, fazer a nossa oração final com gratidão, com certeza de que nesta coletividade que nós estamos, neste grupo que nos ofertou a fala honrosa nesta noite, que os nossos anjos guardiães, os nossos mentores, estão visualizando as nossas dificuldades, estão potencializando as vibrações mais puras que serão derramadas sobre nós sempre, para que possamos fazer o caminho de volta para a nossa melhor atitude diária em nossa vida. Daí, vamos dizer assim, Jesus, amigo celeste, nosso sol que ilumina as nossas oportunidades redentoras. Como te agradecemos, ó querido amigo, as belas oportunidades que este planeta de luz nos oferta. Quantas belezas podemos ver no sol, na lua, nas estrelas, nas flores, nos pássaros, nas mudanças de estações, nos animais domesticados que nos nossos lares nos dão a compreensão daquele amor que eles nos devotam sem nos conhecermos plenamente. Ah, Jesus querido e amado, que esta casa que nos alberga nesta noite possa receber de ti influxos superiores para que ela continue sendo
esta luz que ilumina tantos lares conectados a ela e aos pedidos que são-lhes feitos por pessoas mais necessitadas. Que o nosso lar seja visitado, em especial nesta hora, pelos prepostos do Cristo, para que a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa resiliência, a nossa fraternidade, a nossa esperança seja aumentada a cada dia, porque juntos somos um feixe de varas que podemos almejar a permanecermos nas intempéries do tempo, porque estamos uns protegendo os outros e sendo protegidos por eles. Que nesta noite possamos, ao desdobrarmos do sono físico, visitar as estrelas e senti-las cintilando em nós, como se fosse um véu maravilhoso da nossa mãe Maria de Nazaré, dando a nós o amor maternal que só ela pode nos dar, e que possamos amanhã estarmos um pouco melhores para seguir a nossa viagem rumo ao infinito. Agradecida, agradecemos a esta oportunidade única de redenção neste grupo seleto e amigo do Meimei. Que assim possa ser, graças a Deus, e até a próxima oportunidade.